Oi, galera, tudo bem? Olha, essa semana nós vamos começar a nossa revisão, tá? Essa e a próxima semana. Então, nós vamos ter 2 folhas-tarefas aí para fazer, tá bom? Agora, não se prendam só na folha-tarefa, né, gente? Vocês podem estudar também pelos exercícios, além da folha-tarefa, estudem, refaçam todos aqueles exercícios que a gente fez, tá? Então, vamos lá, vamos começar? Então, eu listei aqui os assuntos que nós vamos trabalhar, tá? Que vai cair na nossa avaliação online. Então, o primeiro dele é a multiplicação. A gente está falando dos números naturais. Então, a multiplicação dos números naturais, a divisão, a operação inversa de multiplicação e divisão, o cálculo mental, o arredondamento de resultado aproximado, a resolução de problemas envolvendo as 4 operações e as etapas da solução de um problema. Tudo isso aí, todos esses assuntos parecem muita coisa, né? Mas esses assuntos acabam se relacionando um com o outro, tá? É um assunto que, como eu falei para vocês, muita coisa aí não é novidade, então, assim, vai ser super tranquilo, tá? Então, não se desesperem, ok? Nós temos aí um intervalo de páginas para vocês estudarem também, ó, da página 49 até a página 64, tá? A primeira questão da nossa tarefa, na folha-tarefa é: Enzo comprou um videogame PS4 no valor de R$ 860, deu como entrada R$ 280 e pagou em 4 parcelas iguais. Qual foi o valor da parcela? Lembra daquela estratégia de a gente fazer, resolver o problema? Dividir em etapas, né? Primeira etapa é ler, compreender, depois responder algumas perguntinhas, né? Então, tudo isso está relacionado para a gente resolver nossos problemas, tá? Todos eles, ok? Então, aqui, por exemplo, ele está falando que o total, né, o valor do PS4 é R$ 860. O Enzo deu de entrada 280. Então, se eu vou parcelar o restante, eu não vou passar lá dos 860, tem que subtrair primeiro. 860 menos 280, não é isso? Aí vai ter um resultado. Esse resultado, sim, que eu vou parcelar em 4 vezes iguais. Então, essa continha vai ser o quê? Uma divisão, tá? E aí, o resultado você vai achar o valor da parcela, de cada parcela. João Henrique planta verduras orgânicas no sítio da sua avó. Observe a vista de cima do canteiro de alface. Qual é o total de pés de alface? Aqui é importante, está escrito, descreva o cálculo. Existe um cálculo para fazer, né? É para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E por aí vai não, né? Não é para ficar contando um por um, não. Existe um cálculo para se fazer isso de uma forma mais rápida. Então, é esse cálculo que vocês têm que fazer, tá bom? Ele, ó, uma dica para vocês, está associado com a multiplicação, tá? Número 3. João Paulo foi a uma lanchonete com seus amigos, Enzo, João Henrique, e pediu 3 kits, como representado no cartaz. Então, o João Paulo, junto com o Enzo e João Henrique, compraram lá, ó, pediram 3 kits, né? Então, cada um comeu isso aqui, ó, um sanduíche e um suco. Só que, além disso, o João Paulo, ele comprou mais um suco que custou R$ 7. E ele pagou com R$ 100. Então, qual foi o troco que ele recebeu? Então, a primeira coisa é saber o valor total que ele vai pagar, não é isso? E depois subtrair. Então, se foram 3 lanches, vocês podem somar 14 mais 14 mais 14, ou vocês podem multiplicar esse valor, né? 14 vezes 3. Não é isso? Não vai dar o mesmo resultado? Depois disso, vocês vão somar com o valor do suco, né? E, por fim, depois desse resultado, você vai ter o valor da compra, você vai subtrair por quanto? Pela nota que ele deu lá. Ele deu nota de R$ 100, não foi? Qual foi o troco que ele ficou? Ok? Então, tem vários passo a passo aqui no número 3. Quantas horas completas há em 720 minutos? Bem, em 1 minuto, eu tenho quantos segundos? Eu tenho 60. Muito bem.
Em 1 hora, eu tenho quantos minutos, então? Ah, eu tenho 60, muito bem. Então, se ele quer transformar minutos em horas, é só pegar o valor do minuto e dividir por quanto? Por isso mesmo. E aí você vai achar o valor da opção correta aqui. Será que é 8, 10, 12, 14 ou 16 horas? Então, vocês vão ter que fazer a continha, tá bom? Anabela, Enzo e João Paulo foram a uma loja de eletrônicos. Anabela comprou 4 cartões de memória, de mesmo preço, e pagou R$ 172 por eles. Então, olha só, a Ana, ela comprou 4 cartões de memória com o mesmo preço. No total dos 4 cartões, ela pagou R$ 172. Então, se eu pegar esse valor, dividir por 4, eu vou saber o quanto ela pagou por um cartão de memória, não é? Aí eu já acho o valor. Enzo comprou 3 cartões de memória e um pendrive. E gastou, olha, R$ 186. Eu já sei quanto é um cartão de memória, tá vendo? E aí fica fácil para achar quanto é o valor do pendrive. João Paulo comprou um pendrive e 2 DVDs. Aqui, ó, no Enzo, se eu conseguir achar o valor do pendrive, eu consigo achar o valor aqui do DVD, porque esse probleminha tá correlacionado. Uma coisa está relacionada à outra, tá? Então, João Paulo comprou um pendrive, 2 DVDs virgem e o gasto dele foi de R$ 81. Desculpa o preço do cartão de memória, do pendrive e de cada DVD virgem. Então, primeira coisa, resolver a Anabela. Ou seja, na Anabela vocês conseguem achar o valor do cartão de memória, não é? Com o valor do cartão de memória, vocês podem vir aqui para o Enzo. Ó. Aí você vai pegar aquele valor que você achou lá, né, do cartão de memória, vai multiplicar por 3, ou somar aquele valorzinho que vocês acharam 3 vezes também. Tá certo, tá? Vocês podem subtrair depois por esse valor aqui e a diferença é o valor do pendrive. Então, uma coisa está relacionada à outra, tá? É um grande desafio essa questão para vocês. Fazer devagar, ler e reler, compreender, traçar estratégias, executar, verificar e depois dar resposta, tá bom? Vamos para 6. Um comerciante comprou 11 dúzias de maçãs. Quanto vale uma dúzia? Ah, 12. Então, uma dúzia vale 12. 12 unidades, né? Só que ele comprou 11 dúzias, tá? E pagou 87 por elas. Dessas maçãs, ele separou 8, que estavam impróprias para o consumo, e embalou os demais em saquinhos com 4 maçãs cada um. Por quanto ele deve vender cada saquinho para que o lucro final da venda seja R$ 37. Então, aqui eu tenho vários passo a passo. Primeiro, tem que saber a quantidade, né? Então, como eu falei lá no início, uma dúzia vale quantas unidades? 12. Só que foram 11 dúzias. Então, vou pegar esse 12 e vou fazer o quê? Isso aí. E aí, ó, desse total, eu vou ter que separar as estragadas, né? Porque eu não vou contabilizar elas, não é? Porque elas estão ruins, elas estão impróprias para o consumo. E assim vocês vão desenvolver o cálculo, tá bom? Nossa questão número 7. Em uma aula de arte, João Paulo precisará fazer um desenho bem grande. Para isso, ele vai juntar folhas de sulfite retangulares e formar uma grande região retangular. Ele vai colar nas bordas das folhas umas nas outras, tá vendo? Ele vai juntar com fita adesiva e depois colar uma moldura ao redor de todas as folhas. João Paulo já juntou algumas folhas de papel, mas não terminou. Quantas folhas, no total, ele usará para confeccionar o seu desenho? Então, também existe aí uma continha que vocês podem fazer, ó. Aqui eu já sei quantas folhas ele colocou aqui. E eu também sei quantas folhas ele colocou aqui. Agora já dá para resolver. Pensa um pouquinho, tá?
E aí, gente? Achou tranquila as questões? Eu espero que sim, tá? Então, agora, ó, mão na massa, tá? E depois eu volto com as respostas, tá bom? Então, até daqui a pouco.